Paz, queridos. Amém. Glória a Deus. Você que está em casa, Jesus te abençoe. Compartilhe esse culto. Compartilhe com alguém que precisa de uma palavra nesse momento. Mateus, capítulo 14. Fique como você quiser. Mateus, capítulo 14. Eu quero ler o versículo 28 em diante. 14, 28. Diz assim: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Até aqui. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Senhor, perdoa as falhas que há em nós. Que teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. E que a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, venha, Senhor Pai, ser uma operação do teu Espírito em nossos corações. Que o Senhor venha falar conosco, comece através de mim, rasga o nosso coração, mas que haja resultados para louvor da sua glória. Por isso, Senhor, muda a nossa história, a nossa trajetória. Fala conosco, fala mais um pouco, em nome de Jesus. Oramos assim te agradecendo por tudo, Jesus. Fique à vontade em nosso meio, para louvor da sua glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Tivemos uma palavra maravilhosa hoje pela manhã. Se você não assistiu, vá lá e assista. A palavra, pastora Tuane pregou maravilhosamente bem. Os céus se rasgaram aqui. Mas antes de qualquer coisa, rasgaram os nossos corações. Por isso, assista o culto dessa manhã, nosso canal YouTube da Cura Church, vai te abençoar muito. Você conhece essa história e eu quero falar um pouco, eu quero ler versículo por versículo. Vou começar lendo o versículo 22, mas olha para o seu irmão e fala o título dessa mensagem. Olha para ele com fé, olha com ele com alegria. Se ele não gostar do título, ele vai gostar de você. Olha para ele, fala com ele: meu irmão, passe na prova. Meu Deus, não sei se foi pelo seu irmão ou se foi pelo título, mas glória a Deus por isso. Deus é bom, amém? Amém. Glória a Deus. Passe na prova. No versículo 22, eu quero começar versículo por versículo. Faz tempo que eu não prego sobre versículos. Diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Logo ordenou Jesus. Algo aconteceu antes disso aqui. O que aconteceu antes? Antes dessa história aconteceu a multiplicação dos pães e peixes. Houve uma multiplicação
imagine agora que os discípulos estavam na boa, estavam ali alegres, estavam ali curtindo aquele momento de milagres, distribuindo os pães, distribuindo ali os peixes e vendo não algo que aconteceu, que multiplicou e fez mais não sei quantos peixes, mais não sei quantos pães acontecer de uma hora para outra, mas na medida que as pessoas iam pegando do cesto, ia multiplicando. A multiplicação acontecia no momento que se dava. A multiplicação não aconteceu quando Jesus levantou e algo preencheu para muitos. Ela acontecia no momento que cada um era abençoado. Então no momento que você abençoa, Deus também te abençoa. Talvez por isso a palavra do Senhor diz que abençoando te abençoarei. Então quando você abençoa, Deus já está dizendo, é comigo, eu vou te abençoar, não se preocupe. Não faça nada em troca, não faça nada por barganha, faça porque você ama fazer isso, faça como se fosse um dos meus pequeninos, porque aquele que abençoar um dos meus, está abençoando a mim. E os discípulos estão vivendo agora essa maravilha. Então imagine agora, estava todo mundo ali, os discípulos tudo assim, extasiados, assustados com o tamanho do milagre que estava acontecendo. Como pode alimentar mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças? Fora mulheres e crianças, porque na Bíblia não contava as mulheres, contava somente os homens. Então imagine que era mais de 5.000 então. Imagine então eles estavam extasiados. Só que no meio desse milagre, Jesus vai chegar para eles e vai dizer: entra no barco. E ele diz: entra no barco, vão adiante para outra banda. Entre no barco, vão adiante para outra banda. Não podemos acostumar com os momentos maravilhosos, porque quem se acostuma com momentos maravilhosos ficam presos neles e não vive coisas novas, não vive níveis novos, não vive coisas maravilhosas. Pessoas estão presas em momentos na vida, pessoas estão presas em momentos bons que aconteceram, momentos excepcionais na vida delas que aconteceram e não são livres para viver coisas novas. Tem pessoas que vivem somente aquele momento e é aquele momento para sempre. Você pode perguntar para ela qual o melhor momento da sua vida, vai dizer aquele. Mas não tem um outro. Mas tem sim. É porque ela se apegou, ela ficou presa naquele momento. E Jesus não queria que eles ficassem presos naqueles momentos ali, naquele momento que estava acontecendo. Jesus estava querendo mostrar para eles que você entra no barco porque tem algo maior para acontecer. Entra no barco porque vocês vão ver coisas ainda que vocês não viram. Tipo, se vocês estão extasiados com isso, imagine daqui a pouco quando eu andar sobre as águas. Para de graça. Se você está alegre com o que Deus já fez na sua vida, então alegre-se, redobre a sua atenção, redobre a sua fé. Imagine daqui a pouco o que Deus vai fazer na sua vida. É muito melhor, é muito maior. Você não pode ficar preso no ano passado, você não pode ficar preso no início do ano, nem no mês passado, nem na última bênção, no último testemunho que você contou. Deus tem um grande testemunho para a sua vida, Deus tem algo gigantesco para a sua vida. A sua história não termina aqui, você precisa passar essa prova. Talvez a sua prova hoje é passar daquilo que você se acostumou. Talvez a sua prova hoje não seja ser um super santo, talvez seja querer viver uma nova etapa na sua vida, querer viver uma nova conquista de Deus. Mas para isso você precisa passar na prova. Não dá para passar na prova em lugares seguros. Não dá para passar na prova em lugares seguros, porque lugares seguros não tem prova. Ele já é seguro, já estava acontecendo o milagre.
Já existia milagre ali acontecendo. Não tinha provação ali naquele momento que o milagre já tinha acontecido. Aleluia. Jesus deu uma ordem. Aqui está dizendo que Jesus deu uma ordem: entrar no barco, que eles seguissem adiante e ir para o outro lado. Observe essas 3 etapas. Início, entra no barco. Tipo, vamos ali viver um novo nível? Entra no barco. Segue adiante, ou seja, vai. Porque não dá para entrar no barco e ficar no mesmo lugar também. Não dá para você ficar pedindo Deus uma área para Ele te honrar numa porta na área profissional e ali e nada cresce naquele lugar que você entrou. Não adianta. Um barco parado não produz nada. Então não adianta você pedir uma bênção para Deus se você vai ficar parado nela. Ela tem que ser, bênção é movimento. Bênção te movimenta para algo maior. Bênção de Deus te movimenta para coisas maiores. Então, segue adiante, ou seja, vai. Outro lado, ou seja, tem um outro lugar para você chegar. Tem um outro lugar para você chegar. Amém ou não? Amém. Talvez vocês não estão observando, mas está parecendo uma repetição de Marcos 4:35, aonde Jesus fala para eles: entre no barco, vá para o meio do mar, passaremos para o outro lado da margem. Parece as mesmas palavras. Quando não passamos da primeira prova de Marcos 4:35, se repete a próxima prova para ver se você passa. Porque Jesus está repetindo a mesma coisa. Observe, Marcos 4:35, Jesus parou a tempestade. E agora Jesus vai andar sobre o mar. Então, Jesus está repetindo a mesma coisa. Observe, entre no barco, passaremos para o outro lado. Ele está repetindo a mesma coisa. Quando o Senhor repete a mesma coisa para você, é porque você ainda não cumpriu a primeira. É porque você está atrasado, porque você não cumpriu o que Ele falou, porque você não quis obedecer o que Ele falou. Quando o Senhor fica insistindo com você no mesmo ponto, na mesma chave, no mesmo lugar, é porque você ainda não saiu do lugar. Você não passou da primeira prova, então Ele vai te dar uma oportunidade de passar na segunda. Passa na prova. Passa na prova. Vocês estão entendendo? Eu não queria perguntar, mas eu quero perguntar. Entendeu essa? Eu não queria, mas quero. Eu quero. Eu vou perguntar. O que você está vivendo agora é uma repetição? Já aconteceu antes? O que você está vivendo nesse exato momento já é uma repetição? Porque eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir. Se você está vivendo algo que você já viveu, então você está vivendo a repetição, você está frito, meu irmão. Você precisa passar na prova. Mas se você está vivendo uma coisa nova, então tem uma resposta nova. Então quer dizer que tem algo novo de Deus para a sua vida, é um novo nível. Se você está vivendo um problema diferente, então tem um nível diferente na sua vida. Então alegre-se, um problema novo também é um nível novo. Mas se o nível é repetido, então você não saiu do lugar. Desculpa, eu tenho que falar com você está no mesmo lugar ainda. Se você está vivendo a mesma situação, é a mesma briga, é a mesma solidão, é a mesma tristeza, é o mesmo problema na área profissional, que você monta uma coisa e não vai para frente, ou você faz uma coisa e não vai para frente, é a mesma coisa, você está no mesmo lugar. E hoje Jesus te trouxe aqui para dizer para você: vou te dar uma oportunidade de passar na prova. Estão comigo aqui? Então observe, eu não saí do versículo 22 até agora, Jesus. Intercede por mim, Margarete, para sair daqui desse versículo. Meu Deus. Então observe, Jesus deu uma ordem para entrar no barco, seguir adiante e passar para o outro lado, como está escrito.
E Jesus agora vai prová-los em alto mar. A mesma história passada. Ele vai prová-los. Vamos 23, pulei, vamos lá. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. Jesus despediu a multidão. Era para os discípulos estarem fazendo isso. Era para os discípulos dar descanso para o mestre e orar e buscar, porque aonde Jesus chegava ele procurava um lugar para orar. E era para os discípulos fazerem isso, só que os discípulos estavam extasiados demais com o milagre. Então Jesus tem que fazer algo no lugar deles. Então agora ele vai subir, vai ficar só. E eles obedeceram. Eles entraram no barco e foram. Observe, Jesus foi despedir a multidão. E olha que demorou. Mais de 5.000 pessoas. E agora os discípulos entraram no barco e foram. Eles obedeceram. Amém ou não? Amém. Mas a Bíblia diz que Jesus subiu e foi orar a sós. Jesus está sozinho, mas deixou eles juntos. Jesus está sozinho e deixou eles juntos. Eles obedeceram. Enquanto eles estão indo para o meio do mar, Jesus está orando. Por quê, pastor? Porque onde há obediência, a cobertura é espiritual. Muito forte. Toda vez que você está debaixo da obediência, Jesus está cobrindo você. Aleluia. Toda vez que você está obedecendo, Jesus está te cobrindo. Porque enquanto ele estava orando por eles, eles estavam no meio do mar, indo para o meio do mar. Eles estavam indo para a prova. Vamos continuar. Quando obedecemos, estamos cobertos por Jesus. E aqui diz: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ventos contrários são provações que devemos resistir, porque são provações que vêm nos destruir, nos paralisar. Porque a intenção das pessoas, quando veio algo contrário contra a vida dela, o que elas fazem? Elas voltam, elas fogem. E aí estava no metade do caminho, então agora eles poderiam voltar. Observe que a primeira parte, em Marcos 4,35, no meio do mar também começou, no meio do trajeto também, da jornada também deles, começou ali os ventos fortes. E aqui agora diz que os ventos contrários eram fortes. Então vem para você desistir. Só que você não pode desistir. Você precisa usar os ventos contrários ao seu favor. Você precisa usar o que é o vento contrário que vem contra a sua vida ao seu favor. Imagine, é igual artes marciais. Não é assim que quando o oponente vem, então ele vem com toda a força e energia para dar um soco ou um chute. Então, quem já fez aqui karatê, jiu-jitsu, kickboxer e qualquer outra coisa, sabe o que eu estou falando? Que quando vem com toda a força, você desloca para o lado e usa a força da pessoa, vem, puxa a mão dela ou a perna dela, no caso do chute ou do soco, e desequilibra a pessoa e ela cai. Você não precisou usar a sua força, você só usou o que está ao contrário. Então aqui, gente, meu Deus, ninguém nunca lutou nada aqui. Amém. Não dá para fazer força contrária com a panela. Tá vendo? Olha aí, gente, talvez você está brigando à toa dentro de casa, engalfinhando ali com aquela força de um, força de outro, Paulo, e nada, e usa a força contrária. Usa a força contrária. Falou uma palavra ruim para você? Não responde. Usa a força contrária. A pessoa pensa na força contrária que ela fez depois.
Meu Deus, quantas pessoas estão pensando que falou hoje? Porque o Espírito Santo é a força contrária. O Espírito Santo constrange. Não precisa de você fazer nada. Não precisa usar a sua força. Usa a força do Senhor. A força do Senhor é o Espírito Santo que constrange a pessoa. Sabe que quando a pessoa erra, sabe quando você erra e você fica mal pra caramba? Essa é a força contrária. O Espírito Santo está ali arrebentando com você ali. Você, eu errei. Vamos voltar para a palavra, vem cá, vamos lá. Amém ou não? Vamos ao 25. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. A quarta vigília da manhã, entre 4 e 6 horas. A quarta vigília é entre 4 e 6 horas da manhã. É o momento mais difícil. É o nível mais difícil para uma pessoa estar suportando o sono, suportando o corpo dela. É justamente um nível espiritual onde você está sem força e Deus gosta de dar alguns sonhos para você ali naquele horário. Sabe aqueles sonhos de 30 segundos, que parece uma eternidade? Pois é, aquilo ali. E você fala, nossa, que visão foi essa? Que sono foi esse? E é justamente quando os discípulos não estavam aguentando mais, no meio do mar, vento contrário, cansados ali. Estão comigo, gente? Cansados. Eles agora, Jesus fala assim, é o momento. Você está entendendo que Jesus estava orando desde a tarde até de madrugada? Jesus despede eles pela tarde e vai aparecer só entre 4 e 6 da manhã. Vai aparecer ali às 3 e pouquinho da manhã, ele aparece ali, chegando e começa a andar sobre as águas. É onde ele vai agora, eles vão ter que passar na prova espiritual. Eles vão ter que reconhecer Jesus, eles vão ter que discernir agora o que eles estão vendo. E para a gente continuar, e visão espiritual é uma coisa terrível, porque ou você tem medo ou você tem fé. Ou você tem medo ou você tem fé. Ou você sai correndo ou você abraça logo e fala obrigado, Jesus. Ou então você corre e esconde, é um fantasma. Eu estou entendendo que muita gente aqui é o fantasma, né? Mas vamos lá. E os discípulos, no 26, vendo caminhar sobre o mar, observe isso. Isso, Jesus no 25 está dirigindo por cima do mar, caminhando sobre o mar. E no 26, os discípulos vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus no 27, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Espera aí, tende bom ânimo porque vocês estão desanimados. Sou eu porque vocês não estão acreditando que sou eu, é um fantasma para vocês. Observe que Jesus está respondendo o medo deles. Olha, eles não perguntaram quem era, mas Jesus está respondendo, olha, tem de bom ânimo, tipo, eu sei que vocês estão desanimados. Sou eu, ou seja, não é o fantasma que vocês estão esperando, estão pensando, sou eu. E aí, não temais, ou seja, não temas. Não temas, não tenha medo. Jesus estava falando para eles, deu 3 respostas para eles. E aí vamos continuar. É por isso que a gente sempre fala aqui que o medo é uma fé negativa. O medo é uma fé negativa. Porque no horário, uma pessoa cansada, não está aguentando nada, está ali, acorda, abre o olho, fecha o olho. E mar cansa. Se você vai para a praia, você já cansa. Você vai para a praia, você volta mais cansado do que você foi. Você vai tirar férias no mar, é uma cilada. Vai tirar férias na praia, é uma cilada. Você fala, vou descansar, você volta mais cansado.
o mar te deixa cansado demais, nunca vi isso. Então, imagine eles no meio do mar ali, da tarde até de madrugada, e os ventos ali chicoteando o barco. Vamos continuar, para vocês entenderem. E o versículo 28 diz: e respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Manda-me ir contigo. Gente, isso aqui é muito importante. Manda-me. Ele não tem condição de ir sozinho. Manda-me porque eu não tenho fé para ir sozinho. Me dá uma ordem porque por mim mesmo eu não vou. Libera uma palavra para mim porque sem uma palavra eu não consigo nem ir. Libera uma palavra para mim para que eu vá. Eu preciso de uma resposta. Você é assim? Você tem vontade de fazer, mas você precisa que alguém fale uma coisa com você? Você tem vontade de criar, mas você tem vontade de montar algo, mas você precisa de ouvir alguma coisa para ter certeza de que é de Deus. Deus já falou dentro de você, Deus já falou com você através do Espírito dele, mas você fica querendo uma resposta de alguém, tipo uma testificação. Manda-me ir. Estão comigo? Manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Tudo que ele precisava, ele vai ter agora. Ele precisava de uma palavra, e Jesus liberou para ele: vem. A pergunta que eu tenho para você é: quando Jesus libera uma palavra para você, você vai mesmo tendo a palavra que você queria ouvir? Ou mesmo tendo a palavra que você não gostaria de ouvir? Manda-me ir. Observe isso aqui. E ele vai começar a andar agora sobre as águas. Olha, presta atenção nisso aqui. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Andou sobre para ir ter com Jesus. Isso aqui é muito forte, olha. Quando a nossa segurança for Cristo, andaremos sobre as nossas adversidades. Quando a nossa segurança for Cristo, andaremos sobre as nossas inseguranças. Só andaremos sobre as nossas inseguranças quando a nossa segurança for o Senhor. Mas se a sua segurança é um fantasma qualquer, a insegurança vai andar sobre você. Quando ele disse: vem, ele disse: então eu consigo andar porque o mestre está mandando eu ir. Vem, vem. Talvez você chegou aqui hoje buscando uma palavra, buscando uma resposta, e não importa se você não estava acreditando, mas precisava de uma testificação. Você entrou no culto certo, porque Deus está dizendo para você: se você precisava de uma resposta, faça. Se você precisava de uma resposta, vem. Meu Deus, é muito perigoso o que eu estou falando. Mas porque o vem de Jesus, ele não deixa você sozinho, ele deixa você na direção, porque está dizendo: vem. Ou seja, você tem a direção, pode vir. Eu estou diante de você, vem. Eu estou te chamando, vem. Eu não estou falando vai e se está sozinho. Eu estou dizendo vem, porque eu já estou aqui. Porque quando Deus libera uma palavra para você, ele já está no lugar. Quando Deus libera uma resposta para você, ele já está na resposta. Quando Deus libera uma resposta para você, ele já liberou seu destino. Mas você precisa acreditar em quem está falando com você. Aleluia! Onde está a sua segurança? Ou melhor dizendo, quem é a sua segurança? Quando você troca a segurança de Deus pela segurança de alguém ou de alguma coisa, com certeza você vai viver uma repetição. Porque quando uma porta se fecha, alguém ou uma coisa não vai abrir para você. Mas quando alguém fecha uma porta e você está na direção de Deus, então se cumpre: a porta que eu fecho, ninguém abre, e a que eu abro, ninguém fecha. Ou seja, se alguém fechar uma porta,
Se foi Deus que abriu, Ele vai abrir uma outra, ou Ele vai abrir a mesma de novo. Vocês estão aqui ainda, gente? Vocês estavam elétricos? Vamos continuar, vamos lá. O amém seu som diminuindo, sim. Eu falei, meu Deus, vamos lá. Então observe, ainda no versículo 29, vem, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas. Vem, Pedro, porque não dá para ficar no lugar seguro. Pedro, o barco que eu mandei você entrar era só para te levar aonde eu queria. Mas agora que você chegou até aqui, o que te trouxe até aqui, Pedro, não pode te levar aonde eu vou te conduzir agora. Pedro, o barco te trouxe até aqui, mas sobrenatural, ele não vai te levar. Ele não vai poder, é você que tem que andar sobre as águas. O barco te trouxe sobre as águas, mas daqui para frente, para viver um novo nível comigo, Pedro, você tem que andar sobre as águas. Pedro, desce. E Pedro desceu. Vem! E ele desceu. Não adianta Jesus falar com você, pode fazer, e você fazer do seu jeito. Vem, mas vem do meu jeito. Vem, mas vem com fé. Vem, mas vem andando sobre as águas. Vem. Deus falou comigo que hoje eu ia tocar em muitos lugares seguros. Antes de eu chegar aqui, Deus falou comigo que eu ia tocar em muitos lugares seguros hoje. Muitas pessoas estão vivendo repetições achando que estão bem demais. Pessoas vivendo repetições achando que estão bem pelo simples fato de ter acostumado com aquilo que tem. Não se acostume com o que você tem. Deus quer te levar em coisas maiores. Deus quer mudar a sua trajetória. Deus quer fazer você andar sobre as águas. Andar sobre as águas é mudar de nível. Andar sobre as águas é mudar de nível, é mudar para um novo tempo, para um novo ciclo. Mudar a sua história, é ser diferente. Só que no meio do caminho vai ter tempestade como teve aqui. No meio do caminho vai de novo, porque eles caíram na tempestade na primeira história. Amém? Na primeira história eles caíram na tempestade porque tiveram medo da tempestade. E agora eles estão caindo na tempestade de novo porque estão com medo de um fantasma. Estão no meio de um vento contrário, mas estão com medo de um fantasma. Pedro vai descer, os outros discípulos não vão descer. Mas Pedro quer passar na prova. Pedro não quer nem saber se os outros discípulos vão falar mal dele, não vai falar. Ele está dizendo, olha, não quer saber se vão falar mal de mim, eu estou descendo, eu vou viver um novo nível. Eu quero passar nessa prova. Porque muitas vezes as pessoas não têm coragem de largar o lugar seguro pelo que as pessoas vão falar delas. Você é doido? Você é doida? Fazer isso? Como assim abrir mão disso? Como assim ter coragem de apostar nisso? Eu vou entender o que vocês estão pensando com essa mudez. Vamos lá. Fala para o seu irmão, desce do barco. Fala, passa na prova. Fala, esse vento não é para destruir você, é para preparar você para o próximo nível. Vença o vento, vença o barco, e você vai chegar do outro lado. Pastor, não entendi. Vença o que está ao contrário a você, o vento. Mas vença também aquilo que te dá segurança, o barco. Você precisa vencer o que te dá segurança. Aleluia. Isso me lembra algo rapidamente. Eu estava viajando para a outra igreja que nós tínhamos lá no Espírito Santo há um tempo atrás, e a gente revezava de motoristas, né, ali, fazendo a obra lá, e a gente viajava para lá. E me lembro que um dos motoristas que estava conosco, ele estava acelerado demais. Ele estava fazendo aquelas curvas perigosas do Espírito Santo ali, a mais de 100, tal. E eu falei, querido, vai com calma.
Tudo bem, não precisa fazer a 60 ou a 40 curva, mas não precisa fazer a 100 e tanto. Ele, pastor, está tranquilo, estou acostumado com carro, observe isso, estou acostumado com carro, estou tranquilo demais, eu domino, aqui tem o domínio, pastor. E você, Jesus. Eu falei, você só está seguro com o seu domínio porque você conhece o que você tem. O dia que você pegar algo diferente nas suas mãos, você vai ter medo. Ele, não, dirige demais. E aí, gente, esse dia estava com o carro dele, o dia que ele foi com o meu carro, que ele chegou para dirigir, ele estava fazendo as curvas a 40. Eu falei assim, acelera aí, meu filho. E ele falando assim, por quê? Ele falou assim, calma, pastor, não conheço o carro. Eu falei assim, está vendo? É isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Quando a gente confia demais, tem segurança demais em algo, a gente deixa de confiar nele, a gente passa a confiar na gente. Quando você começa a ter domínio sobre algo, você para de confiar em Jesus e passa a confiar no que você está fazendo. O domínio de Jesus sai. Quando você domina, você nem ora mais para sair, você já fala, vamos embora. Você nem ora mais, você já monta na moto, já monta e entra no carro e já fala, vamos embora, estou atrasado. Por quê? Você não quer saber, não vai acontecer nada. Não tem que acontecer nada, Deus está comigo. Não adianta ter Deus com você se você não fala com Ele. Olha isso aí, essa é a liberdade. Por acaso você que é casado, você é casado, mas não conversa com seu marido ou com sua esposa? É casado só no papel? Ou por acaso você que tem um trabalho e não conversa com ninguém na empresa? Vamos voltar para a palavra aqui. Amém? Então vamos lá. Estou caminhando para o final. Vem! E Pedro, descendo no barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. 30. Mas sentindo um vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Ele tinha segurança no barco, mas não tinha segurança sobre as águas. Entendeu a história do carro agora? No barco pode vir a tempestade que for, mas fora dele não. Você tem a mesma fé de quando você começou a buscar Jesus? A distração, observe, a distração dele não foi no barco. A distração de Pedro foi fora do barco. A distração não foi do lugar seguro. A distração foi no lugar de milagre, no lugar de sobrenatural. Pastor, uma distração mudou a história. Vocês estão entendendo, gente? Olha, olha o que está acontecendo aqui, ó. Eu sei que vocês já ouviram falar sobre isso uma vez, mas aqui, sentindo, ou seja, ele sentiu o vento forte e teve medo. Ele estava no barco sentindo um vento forte e não estava com medo. Mas quando ele saiu do barco, ele sentiu o mesmo vento, mas teve medo. Então ele sentiu. As pessoas têm, o medo tem assolado as pessoas por elas estarem sentindo alguma coisa. Pessoas estão caindo, pessoas estão destruindo coisas, destruindo relacionamentos, destruindo a vida delas, porque estão sentindo alguma coisa. Eu estou sentindo que você está fazendo isso, eu estou sentindo que está acontecendo isso. Elas estão sentindo alguma coisa. O emocional delas está sendo dominado por aquilo que elas sentem. Ele sentiu. Você vê o vento? Se vê vento, mas sente. É o que você sente que pode estar derrubando você.
Talvez você está esperando que alguém chegue e faça alguma coisa contra você, mas está vindo algo invisível em forma de sentimento e abalando você, destruindo você, acabando com você, jogando você lá embaixo. Vamos continuar. Vocês estão pensando, eu sei. Não. Então, ele começou a afundar. Aqui, me fala uma coisa. As pessoas não têm medo aonde não acontece nada. Você vai ter medo, Paulo? Onde não acontece nada, você vai ter medo? Não vai, não acontece nada. Então, tudo vai acontecer quando você está vivendo experiência. O inimigo sempre vai tentar contra a sua vida quando você está vivendo uma experiência com Deus. Aleluia! Oh. Mas sentindo um vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, começou a afundar. Ele não estava afogando, ele estava afundando. Observe, ele não estava morrendo, ele estava afundando. Ele não estava afogando, ele estava afundando. Então, e aqui diz: indo para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. No versículo 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Queridos, redobra sua atenção aqui agora. Quando Jesus te pede para fazer algo, quando Jesus libera uma palavra para você, Ele não abandona você naquilo que Ele está liberando. Porque a Bíblia diz que quando Ele afundou, Jesus estendeu a mão. Isso quer dizer que Jesus não saiu correndo de nenhum lugar. Ele não saiu correndo lá do outro lado: espera aí que eu estou chegando, Pedro. Ele não saiu correndo desesperado: estou chegando, meu filho. Não, ele estava ali. A Bíblia diz que ele estendendo. Então Jesus sabia onde ele ia afundar. Olha isso aí. Jesus sabe o seu limite. Jesus sabe aonde se afunda. Porque aqui está dizendo: e estendendo a mão. E Jesus sabia que Pedro não estava passando na prova. Jesus, quando você fala assim, manda que eu vá. Gente, vou ser sincero, pensa comigo, por favor. Jesus chamou alguém? Jesus falou antes de Pedro falar. Jesus falou assim: vem aqui, gente. Agora cada um vai andar até aqui. Vem caminhando, igual faz com uma criança. Solta ele aí, vem andando agora. Jesus fez isso? Jesus chamou alguém para andar junto com ele no mar? Não, foi Pedro que pediu. Só que quando alguém pede para fazer algo ousado, Deus não impede. Deus não impede que alguém queira fazer algo ousado, mas Deus também sabe o seu limite, sabe que você ainda. E Jesus vai revelar para ele que agora, que olha, homem de pouca. Por que duvidastes? Jesus está falando para ele assim: olha, a sua fé foi pouca porque você duvidou. Pensa comigo, Jesus não chamou ninguém, mas Jesus não limitou a ousadia dele. Jesus não limita a sua ousadia. Jesus não limita a sua fé. Mas Jesus libera que você queira vir. Os outros não quiseram. Jesus não obrigou. Jesus não falou assim: olha, vocês não quiseram, só Pedro é a bênção aqui agora. Jesus não maltratou os outros por causa disso. Porque Jesus não chamou ninguém, mas Pedro quis ir. E quando a gente quer ir, Ele libera uma palavra, mas Ele sabe o nosso limite, mas Ele deixa a gente ir na direção dEle. Amém ou não? Amém. Então observe. E aí aqui diz, olha o que diz: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena, por que duvidastes? Ele tinha gente, então essa historinha que você fica falando aí, algumas pessoas ficam falando, não existe tamanho de fé. Tem sim. Fé é tudo do mesmo tamanho, né? Não.
tem tamanho de fé que, olha, homem de pouca. Jesus não precisava falar isso com ele, mas Jesus tocou naquilo que ele queria revelar. Homem de pouca fé, ou seja, faltou fé, Pedro. Pedro, a sua fé está pouca. Tipo assim, Pedro, você não entendeu nada do grão de mostarda, da parábola do grão de mostarda que eu contei para vocês? Pedro, você não passou na prova por causa da sua fé de novo? Pedro, eu estou falando com você, mas já que os outros discípulos estão ouvindo, serve para eles também. Olha isso aí. Pedro, eu estou falando com você, mas eles tomam de tabela. Então, Pedro, você não entendeu o grão de mostarda que eu falei para você? Que a fé é como o grão de mostarda? Pedro, você entendeu que a fé é do tamanho do grão de mostarda, por isso que a sua fé foi pouca? Porque se você entendeu, Pedro, que a sua fé é do tamanho do grão de mostarda, então a sua fé vai ser sempre de um tamanho só. Mas se você entendeu o que eu falei, Pedro, que a fé é como o grão de mostarda, então você vai entender que o grão de mostarda é pequeno, é o menor grão, mas ele vira um abrolho quando ele cresce. Então você entendeu que a fé pode ser a menor fé que uma pessoa pode ter, mas ela tem que crescer, ela tem que virar uma folha grande, ela tem que aumentar. Talvez você está aqui se sentindo pequeno demais porque começou algo e não continuou, porque afundou e todo mundo viu você afundando, porque não passou na prova e está repetindo de novo a sua mesma história. Mas o Senhor está dizendo para você: entendeu o grão de mostarda, Pedro? Pode ser o menor grão, mas para mim você é grande. Você não conseguiu antes, mas você vai conseguir agora. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Vocês estão entendendo de verdade o que eu estou falando aqui? Homem de pouca, faltou fé. Então tem tamanho de fé sim. Para Deus, se a sua fé do ano passado é a mesma desse ano, você está errado. Porque o mesmo nível que você está vivendo esse ano não é o mesmo nível do ano passado. Aleluia. Vamos 32. E quando subiram, gente, olha isso aqui. E quando subiram para o barco, estou terminando, acalmou o vento. Agora observe isso aqui, gente. Jesus pegou Pedro e levou ele até o barco. Quando subiram, no plural, não foi Pedro somente que subiu no barco, subiu no plural. Quando subiram para o barco, o vento cessou. Ou seja, imagina agora Jesus pegando Pedro pela mão, subindo ele, Pedro. A Bíblia não fala se ele carregou ele ou não carregou, ou se foi andando sobre as águas, mas imagina ele levando Pedro e falando: Pedro, vem cá, filho, você não passou na prova, eu vou te levar para o barco de novo, porque você até saiu do barco, mas eu vou te levar de volta para ele, porque você não passou na prova aqui. Ele deixa Pedro agora no barco, eles entram no barco, ele entra junto com Pedro no barco. Agora presta atenção nisso. Olha o que diz: e quando subiram para o barco, acalmou-o. Não é, eles não estão vivendo aqui uma repetição da primeira história? Pois é. Entraram no barco, o vento cessou, ou seja, o vento parou, mas não foi repreendido. Meu Deus, acho que vocês não pegaram essa, né? Na primeira história, Jesus repreende o vento. Jesus repreendeu o vento e calou a tempestade. Cala-te, mar, e ele repreendeu o vento. Amém ou não? Amém. Só que agora aqui, o vento cessou quando a prova parou.
Porque como ele não passou na prova de andar nas águas, então, quando ele voltou para o estado original, que é o barco, o vento parou, a tempestade parou. O vento começou quando ele começou a andar nas águas. Um vento forte. Mas quando ele afundou e não passou na prova, o vento parou. Porque o vento era só para prová-lo. Ele entrou no barco, gente, por favor, pega aqui comigo. Ele entrou no barco, o vento cessou, mas o vento não foi repreendido. Na primeira história, Jesus repreendeu o vento, mas agora ele não repreendeu o vento. Então, você pode entrar no barco, mas não repreendeu o vento ainda, o vento continua. O vento vai voltar de novo. O vento vai voltar de novo só para você repreender ele. Quando você não passa em uma prova, ela vai voltar de novamente só para você decidir ela. Só para você repreendê-la. E mostrar quem que você confia. Gente do céu, vocês estão aqui? Então aqui, o vento cessou quando eles chegaram no barco. O vento cessou quando eles chegaram num lugar seguro. Porque no lugar seguro não tem vento. Porque no lugar seguro não acontece nada. É lugar seguro. É a mesma vidinha de sempre. É o mesmo dia a dia de sempre. É a mesma história de sempre. Você aguenta todo dia a mesma coisa na sua casa, no seu emprego, aonde você vai, é a mesma história de sempre. E nada muda, então é seguro. Então você pensa que nada vai acontecer com você, não vai ter nenhum vento, porque é seguro. Por isso que quando vem uma coisa nova na sua vida, você fica com medo. Por quê? Você está acostumado com algo seguro. A prova não é para destruir você. Você que fica toda hora falando assim, tô na prova, pastor, tô na prova, pastor, tô na prova. Deixa de ser gracista. Tô na prova. Ei! Então passe por ela. Então vença essa prova. Então vença essa repetição na sua vida. Ei, repreende o seu passado e passa para o seu futuro. Deus tem uma coisa nova para você, mas você tem que sair da repetição da sua vida. Você tem que sair do lugar seguro. Para de viver acostumado com as repetições e viva uma coisa nova com Cristo. O barco não era lugar seguro de Jesus, era dos discípulos. Porque o lugar de Jesus seguro era nas águas, é sobrenatural. O lugar de seguro de Jesus era viver milagres. Tipo, quer ser um pequeno Cristo? Quer ser um cristão? Quer ser igual a mim? Então, vem viver o que eu vivo. Vem passar na prova. Pastor, como eu passo na prova? Entendendo que Jesus está junto comigo. Dá para vocês entenderem que Pedro afundou diante de Jesus? Então muitas vezes Jesus sempre vai estar com você. Mas você vai afundar diante de Jesus muitas vezes. Ou será que o Espírito Santo que habita em você pede licença para você e fala assim, dá licença, você vai afundar agora? Pode afundar, vai. Amém. O vento cessou, o vento cessou. E Pedro foi colocado no barco novamente. Amém? Amém? Agora me fala uma coisa. Quando você não passa na prova, o vento cessa por um tempo. Você vive experiência com Deus, mas você não conquista nada. O que Pedro conquistou aqui? Nada. Ele só teve experiência. Então, não adianta você estar cheio de experiência sem resultado. Porque a árvore é conhecida pelos frutos. Quem olha para a sua árvore vê o quê? Quem olha para você vê o quê? A árvore é conhecida pelo fruto.
Quem olha para você vê o quê? Não adianta falar que tem experiência, não adianta falar que eu sou usado por Deus. Ser usado não quer dizer que você é aprovado. Você precisa passar na prova. Deus usa até uma mula. Usar você não é mérito, mas ter caráter de Cristo é mérito. Então, para de ver uma repetição, passa na prova. Passa na prova. O vento cessou, Pedro teve experiência, mas não conquistou nada. Voltou para o lugar seguro. Afinal, depois que você sair do culto hoje, você vai voltar para o lugar seguro? Gente, por favor, vou terminar, mas me responda. Aliás, responda para você. Pedro voltou para o barco, o lugar seguro dele. Teve experiência, mas não conquistou nada. Quando você sair daqui hoje e voltar para o seu barco, do seu dia a dia, você está vivendo uma experiência aqui agora. Você vai conquistar alguma coisa? Ou você vai continuar do mesmo jeito? Porque se uma palavra não transforma uma vida, então não adianta nada escutar uma palavra. Vamos fechar aqui. 33, por favor, vai lá. Vou ler tudo de uma vez. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram-no dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Opa, peraí, tem que abrir um parênteses. Quando Jesus entrou no barco, eles falaram assim: és verdadeiramente o Filho de Deus. Antes estava dizendo que era fantasma, mas agora, porque Jesus entrou no lugar seguro deles, é Filho de Deus. Deus só é Deus na sua vida se Ele fizer o que você quer. Porque só quando Ele entrou no barco é que eles disseram: verdadeiramente é Filho de Deus. Ei, você errando ou não, você é filho amado. Jesus não fala com você assim: olha, verdadeiramente você é meu filho amado. Não. Você errando ou não, você é filho de Deus. E Ele só fala para você assim: arrependa-te. 34. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Genezaré significa, se não estiver enganado, terra do príncipe, ou terra de príncipe. Então, chegaram. Ei, cumpriu o que Jesus falou. Cumpriu ou não cumpriu? Chegaram do outro lado, não chegaram? Da outra vez, eles chegaram do outro lado também, mas eles não puderam enfrentar o gadareno. Jesus fez tudo sozinho, porque eles duvidaram. Agora aqui, chegaram do outro lado. Chegaram ou não chegaram? Pois é, Jesus vai cumprir o que Ele fala com você. Mas não adianta Ele cumprir o que Ele falou, se você não está preparado para aquilo que Ele falou. Eles chegaram do outro lado, mas eles não estavam preparados para viver o outro lado. Você está preparado para viver o outro lado hoje? Até o 36, vamos lá, eu fecho. Próximo. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos. Eu fecho aqui. Olha a diferença. Os discípulos não conheceram aquele que andava com eles, mas aqueles que não conheciam Jesus, quando viram ele chegar do outro lado, falaram: é Jesus. Tem hora, olha, observe isso, gente. Essa é a última aqui, ó. Quando eles chegaram do outro lado, aqueles que não conheciam, nunca tinham visto Jesus, falaram: é Jesus, é o mestre. Mas os discípulos estavam dizendo que era um fantasma. Geralmente é quem está perto que não reconhece quem você é de verdade. Geralmente quem é que está com você, está perto de você, que não consegue ver quem você é. Mas as pessoas do lado de fora conseguem. E ali, fechando, e rogaram menos que pudesse tocar na orla. Por quê? Tocar na orla? Podia tipo assim: põe a mão na minha cabeça, Jesus. Não, aqui ó, tocar na orla da sua roupa. Com certeza, alguém que viu
viu a mulher do fluxo de sangue. Com certeza, alguém que viu Jesus curar a mulher do fluxo de sangue, levou a notícia para o outro lado da margem. Então eles entenderam: deixa eu tocar na orla, deixa eu tocar na orla, deixa eu tocar na orla. Eles não sabiam, para eles, só tocar na orla já era curado. Eles não sabiam que Jesus podia colocar a mão e liberar uma palavra, porque foi assim que eles receberam a notícia. Para fechar, pastor, não entendi isso aqui. Não entendeu? Aquelas pessoas que não conheciam Jesus, ficou sabendo sobre Jesus, ficaram sabendo sobre Jesus, e quando Jesus apareceu, elas reconheceram Jesus e disseram: deixa a gente tocar na orla da sua roupa, para ser curado. Tem pessoas que não conhecem você ainda, mas estão esperando você chegar em algum lugar, para dizer para você: é você, através de você, que a minha vida vai mudar. Talvez você está procurando respostas e apoio de quem está perto, e Jesus está dizendo: tem alguém longe que vai ver você e vai querer o que você tem, vai reconhecer o potencial que está dentro de você. Amém, gente? Acho que eles não gostaram da pregação, mas glorifica o Senhor com alegria. Pastor, como é que termina essa história? Passa na prova. Pastor, como é que eu termino essa palavra para a gente orar? Simples. É fácil de mudar sua vida agora. Como, pastor? É fácil modo de falar. Detecte nessa noite se você está vivendo uma repetição. Se você está vivendo uma repetição, então Deus está debaixo da provação. A intenção de Deus provar você não é para Deus te conhecer, porque Ele já te conhece. A intenção de Deus colocar você debaixo de uma prova é para que você se conheça e entenda que está na hora de você mudar. Vamos mudar? Vamos mudar? Vamos viver algo novo? Fique de pé no seu lugar.